Bom, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, amados. Meu nome é árabe, por isso que vem esse nome que nem eu gravei. Minha esposa gravou ontem, já faz 22 anos que tenta repetir. Sou libanês, eu fui muçulmano. Eu vi Jesus na minha frente. E eu estou com ele até hoje. Com direito a 2 desviadas. Eu depois que aceitei Jesus vendo ele, desviei 2 vezes. Por quê? Por causa da pessoa que vou falar aqui. Que vocês já conhecem, porque o pastor João acabou de dizer, vocês falaram muito de unção por aqui, é o Espírito Santo. Eu não tinha, então mesmo a visão não foi o suficiente para me segurar no Evangelho, até que tive encontro com o Espírito Santo, algo que vamos pregar daqui a pouco, e aí isso já mudou a minha vida. E quando eu conheci a minha esposa, coitada, ela estava esperando o príncipe encantado, ele vem a cavalo, que nada, vim eu, nem bicicleta eu tinha, vim a pé. Era a mocinha lá, não sei que sonhos que tinha, hein? E eu do outro lado dizia que só ia casar aos 40 anos, porque é a minha liberdade. Aí eu estava num jejum, Deus mandou sair do jejum. Era a época que eu já sabia ouvir a voz de Deus. E ele falou, olha, você vai no retiro dos jovens. Achei estranho, hein? Cortaram o jejum para ir no retiro dos jovens, mas fui. E apareceu ela lá, tinha evangelizado a noite inteira. E então ela falou como foi missionária na Espanha, etc. E nisso, quando ela foi tocar para Jesus um louvor que ele deu para ela na Espanha, eu senti unção. E eu falei para o moço que estava do meu lado, eu falei, irmão, essa irmã aí tem unção. E na hora Deus falou para mim, é sua esposa. Então eu já falei, ela é minha esposa, meu. Ele falou, então ela vai tocar para você toda noite até você dormir. Eu estou te falando que ela é minha esposa. E aí eu já corri nela, hein? Irmã, olha, preciso saber mais de missões, me dá seu telefone, porque fui muçulmano para chamar atenção. No dia seguinte já voltamos a São Paulo, eu já fui atrás. E aí ela estava indo num lugar de enfim, alguém ia pregar lá. E eu, posso ir com você? Pode. Me conta a sua história. Eu fui missionária, sou missionária tal, é que agora preciso ir a Portugal e eles estão me negando o visto. Antigamente tinha que pedir visto para ficar aqui de permanência. Como missionária, estão me negando. Falei, o que a sua mãe acha disso? A minha mãe acha que eu devia estar já casada antes de sair de novo a missões. Falei, mas você vai casada. Então, reparem, Portugal. E aí, enfim, tudo na nossa vida, Deus levantava pessoas dizendo, Portugal, Portugal, vocês vão a Portugal, tem uma obra em Portugal. Quero falar com vocês sobre o Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, que depois que conheci ele, eu nunca mais desviei do Evangelho até hoje. Sem ele, queridos, a salvação não é completa. Dá a impressão que o Espírito Santo é nada, o Pai é mais e menos, e Jesus é o único que é bom. É quando nós só aceitamos Jesus e nunca invocamos o Pai, e ai de nós se falarmos nome Espírito Santo. Parece que ele é o ruim, ele que não vale nada. A salvação não é essa, amados. A salvação ela é completa quando é na Trindade. Você descobre que você agora tem um novo Pai. Você foi adotado, recebido numa nova família e gerado nela novamente. Como adotado, nós fomos tirados do mundo, jogados na igreja do jeito que chegamos. Mas agora somos regenerados, gerados mais uma vez por uma semente do Pai, para nos tornarmos genuinamente filhos dele. Como Jesus é genuinamente filho, ele é primogênito entre muitos irmãos, nós agora somos genuinamente como Jesus, filhos do Pai que está nos céus. Mas nós nunca vamos ter intimidade com o Pai. Nós nunca vamos saber quem é o Pai se o Espírito dele não estiver em nós. E para que o Espírito Santo esteja em mim e em você, essa experiência ela é real, ele tem que ser invocado. Satanás é um ladrão, ele arromba, invade. O Espírito Santo, educado, bate. Se não abrir, não entra. Você pode ficar 20 anos em igreja, 20 anos não tem vontade de falar, o Espírito Santo entra na minha vida, 20 anos ele não entra. E não só para entrar, como 1 Tessalonicenses, pastor João vai me dar uma ajuda rápida. 1 Tessalonicenses 5,19, não só para entrar, também para se retirar. O Espírito Santo não é aquela coisa frágil que imaginamos. Ele é apresentado sim em forma de pomba, mas ele não é frágilzinho.
Diz que vindo o inimigo contra nós, o Espírito Santo arvora a bandeira contra o diabo e arrebenta com tudo por lá. O Espírito Santo não é nenhuma coisa frágil. O Espírito Santo é toda a glória da Trindade na sua vida. Mas quando se trata de você, ele jamais ousa tocar uma área da sua vida que você não permitir. E cada área da tua vida que você não invocar ele, aí começam as perdas. Cada área da sua vida que o Espírito Santo tocar, aí você começa a se levantar em Deus. Porque o Espírito Santo, aonde ele vai, ele é vida, ele é gerador da vida, ele gera. Em Gênesis 1, versículo 1 diz, no Bereshit, no cabeça, foi criado o que foi criado, céu, terra, etc. Tudo na cabeça do Pai. Versículo 2, porém, a terra se tornou sem forma, vazia. Isaías 45 diz isso, Deus não fez a terra vazia, mas para que fosse habitada. Ela se tornou um caos. Mas lá diz, o Espírito Santo dava a luz sobre as águas. É o que diz no original. Dava a luz sobre as águas. O Espírito Santo, onde ele vai, ele está trazendo algo à luz. O Espírito Santo repousou sobre Maria, Jesus nasceu. O Espírito Santo repousa sobre uma área da sua vida que você diz, me ajuda, Espírito Santo. Eu entrego na mão do Senhor. É esta área que começa a florescer na sua vida. É esta área que começa a gerar de Deus. E é ali que você começa a ver a glória de Deus. Dá para ele. 1 5,19. Não apagueis o Espírito. Não só para entrar, como para ser retirado. Para ser retirado. O Espírito Santo é toda a glória, todo o poder de Deus. Quando diz no Velho Testamento, entristeceram o Espírito Santo, por causa disso houve morte entre eles. O Espírito Santo não é nenhuma coisinha frágil, não. Aquela coisinha, coitadinha, não é nada disso, queridos. É a glória de Deus em si. É a pessoa do Pai na terra. Só que, quando se trata de nós, amados, ele nos conduz com uma prudência, com um amor que não é desse mundo, com um cuidado. Eu vejo como um pai e uma mãe que tem o primeiro filho, eu vejo como eles são, aquele cuidado. A mãe fica a noite sem dormir porque descobriu que o filho ficou uma hora com fome e ela não sabia. O Espírito Santo é 10 vezes mais intenso quando cuida de nós. É com um cuidado, é com um carinho, com uma precisão. Mas amados, o Senhor Jesus não veio só para nos colocar no céu. A morte do Senhor Jesus na cruz era para nos dar uma credencial para que a Trindade pudesse entrar em nós. Em Mateus 3,11 diz que Jesus não veio só para nos empurrar para dentro do céu, porque para entrar no céu é através do Espírito Santo. O Senhor Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo. Leia lá. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeira vez, o homem oficial, autorizado legalmente por Deus. O homem que deu toda a autoridade humanamente para Jesus atuar na terra. Falaram, Jesus, de onde você traz esse poder todo? Ele falou, eu pergunto a vocês, João Batista é homem de Deus ou é do diabo? Porque eu fui lá me submeti a ele. Ele me abençoou, ele era antes de mim, ele era autorizado legalmente por meu pai. Ele estava com a chave do reino na mão dele. Ele me passou, eu estou arrebentando por aqui. Esse João Batista disse em João 1, espera um pouco. Deus me falou assim, você vai batizar todo tipo de gente. Mas quando encontrar um que o Espírito Santo venha e fique na vida dele, esse é o que começa algo novo na terra. O mesmo que houve com Jesus, queridos, é o mesmo que acontece com a gente. É o mesmo processo. Porque Jesus veio como ser humano comum, como eu e você. 2 João capítulo 1 diz isso. Aquele que disser que Jesus não veio como ser humano limitado, como nós, é mentiroso e anticristo. Então esse João Batista diz assim, espera um pouco. Esse Jesus que eu vi o Espírito Santo sobre ele, ele veio fazer uma obra que eu já estou dizendo a frase para vocês. É esse que vai batizar vocês também com o mesmo Espírito Santo que ele recebeu primeiro. O céu lá em Gênesis 6 estava fechado.
Porque o céu fechou-se sobre o ser humano? Porque Deus teve que retirar o seu Espírito Santo do ser humano. O céu se fechou. E quando que o céu se abriu de novo? Está lá em Mateus 3, quando o Espírito Santo pôde voltar na terra e ficar sobre alguém na terra. Se abriu o céu. Esse episódio até hoje acontece. Toda vez que um filho de Deus aceita Jesus, ele já é empurrado naturalmente, conscientemente. Deus começa a pôr na consciência dele: invoque o Espírito Santo, chame o Espírito Santo na tua vida. Porque a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre ele, o céu abre também. A nossa glória em Deus, porque o Espírito Santo, 1 Pedro 4,14, é o Espírito da glória de Deus. Pastor, eu quero ver a glória de Deus. Eu te pergunto, como tem sido sua vida com o Espírito Santo? Mais ou menos. Então, por isso que a glória está mais ou menos mesmo. É uma equação prática. O Evangelho é simples. As respostas do Evangelho são muito simples. Não compliquem, o que Jesus já deixou simples. O Espírito Santo, queridos, não é nenhuma mágica para eu ter que decifrar. O Espírito Santo é o próprio ser de Deus, que quando eu digo, Espírito Santo vem na minha vida, ele vai vir, ele vai mudar tudo, eu vou saber que ele está lá. Explicando melhor. Romanos capítulo 10 diz: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor. Confessar: Senhor Jesus, hoje eu renuncio, o diabo entra na minha vida, seja meu único Senhor e suficiente Salvador. Você creu que Jesus entrou na sua vida. Quando chega a vez do Espírito Santo, a gente fala: faz o mesmo. Mas será que ele vai vir mesmo? Mas para você aceitar Jesus, você falou essas palavras, para chamar o Espírito Santo, você não quer dizê-las. Então, pastor, simplifica para mim, ao sair deste culto, como eu faço? Você está dizendo que o Espírito Santo te falou, que ele até vai me acordar de madrugada, ou hoje à noite antes de dormir, vai me visitar, para eu já ter uma comunhão com ele. Como devo fazer? Simples assim: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Eu convido o Senhor na minha casa. Espírito Santo, dirige o carro comigo, vai comigo no trabalho, entra comigo tomar banho, vai comigo no escritório. Espírito Santo, vou no culto, vai comigo. Espírito Santo, já esteja no nosso culto hoje antes da gente chegar. É assim, mesmo que você faz com Jesus, você faz com o Espírito Santo. Só que, amados, o Espírito Santo é o próprio ser de Deus em vocês. Depois que o Espírito Santo chegou aí, amados, quem é o demônio, quem é o ser humano que vai ter controle sobre a sua vida? Quem? Em João capítulo 14, nós vamos ler a partir do 12. O Senhor Jesus falou algumas frases sobre um poder sem limites. Diga isso: poder sem limites, apesar do que eu sou e de quem eu sou. Porque, queridos, a glória do Evangelho é usar a gente, apesar do que a gente é e de quem a gente é, de como a gente é. Está lá em 1 Coríntios 1, 26, 27. Olhem, não são muitos os grandões no meio de vocês, mas é vocês mesmos. Paulo diz isso. Somos nós, Deus escolheu a gente, o que vai fazer? Tem muitas vezes que eu olho no espelho e digo: Deus, o Senhor tem certeza que sou eu mesmo, que o Senhor não quer chamar um outro melhor? Quantas vezes já não falei isso? Quantas vezes Deus me fala coisas grandes, me dá visões, e eu digo: Senhor, olha, não aconteceu com Moisés, chama outro. Não aconteceu com Jeremias, chama outro, me deixa em paz. Isaías, eu não sei falar. Moisés falou: eu sou gago, mas quando ele abriu a boca para falar, 3 páginas de discurso, eu nunca vi alguém que fala tanto. Era Moisés. Então, que palhaçada. É só Deus chegar com a glória e a gente falar: mas Deus diz: você. É a graça, é a multiplicada graça. É o Espírito Santo sobre você. Leia lá, João 14, vamos do 12 em diante, até o 17. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Está vendo? O Espírito Santo é sem limites. Nem Jesus, Ele próprio, colocou limites ao Espírito Santo na tua vida. Nem Jesus, o Senhor Jesus falou: nem eu posso prever o que o Espírito do meu Pai é capaz de fazer quando Ele chegar na sua vida. Ele é capaz de te usar muito mais do que já me usou até agora. Dá glória a Deus por isso. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quando nós invocamos o Espírito Santo, se alguém, o céu é o limite para esta pessoa.
Esqueça as limitações dela, porque o Espírito Santo vai operar apesar das limitações. Esqueça se ela não sabe escrever o português direito. Esqueça se ela trabalha como pior profissão de Portugal. Esqueça essas bobagens. E observe só um item: o quanto ela tem invocado o Espírito Santo na vida dela. Deixem falar algo para vocês. Essa coisa de satanista, satanismo, gente enganada, pobres coitados aí, mente dopada, acham que estão fazendo alguma coisa inteligente, servindo demônios. Mal sabem eles que as pessoas que mais sofrem no inferno, o inferno lá embaixo é aceso, macabro, sofrimento eterno. 2 sensações acontecem com quem chega lá: daqui não há mais saída. 2, a morte nunca vai chegar. Por mais que berre e gema, não vai chegar. Satanista acha que é inteligentinho, enganado por demônios, ele vai servir lá. Ali tem um comando. Vão em igrejas para fazer bagunça, façam de conta que são de Deus e façam bagunça. Mas nem ousem entrar numa igreja que invoque o Espírito Santo, porque ele não só protege o povo dele, bem como ele arrebenta a gente por aqui. Essa é a ordem. Então eu sei de um. Ele diz assim: ele foi enviado, como ele alto grau, ele alcançou poderes inimagináveis, porque os demônios dizem para eles que eles são a raça superior, nós somos tudo a cambada dos pobres coitados. Então ele foi, mas ele já escolheu uma igreja que ele tinha certeza que ali não se fala do Espírito Santo. Ele foi lá. E ele ficou, quando ele entrou lá no culto, no meio do culto, ele começou a sentir um fogo, que começou a arder, arder, arder. Ele correu para o banheiro, vomitou sangue. Ficou 1 semana vomitando sangue, não podia comer uma comida. E começou a morrer, definhar já para morrer. Porque quem que vai segurar esse cara? Os demônios, depois que o Espírito Santo tocou ele lá, para ele aprender a não blasfemar. Aí ele então, no outro domingo, que já deu 1 semana, ele voltou na igreja para ver que desgraça é essa que aconteceu com a vida dele. Já que ele é tão poderoso no satanismo, uma elite, o que houve? Ele foi descobrir que aquelas 2 irmãzinhas que ficam na porta ficavam invocando o Espírito Santo lá quietinhas, entre elas orando no meio do culto. Arrebentou a vida do cara, se converteu, foi lá, aceitou Jesus e denunciou tudo, abriu o jogo, contou tudo que ele sabe. Dá glória a Deus. O inferno tem pavor. Não é de gente que diz sou crente, mas nunca tive experiência com Deus. Vai falar com o diabo de Bíblia, por mais que o desgraçado é um perfeito idiota, um imbecil, porque um cara que era querubim, virar essa coisa que está debaixo do seu pé, é um perfeito idiota mesmo. Investe uma vida inteira, todos os meios de comunicação, tudo, rádio, TV, todo mundo está servindo ele, para você parar no inferno. E ele não conseguiu segurar você. Num dia que Jesus chegou na tua vida, você está aqui até agora. Esse de baixo é um perfeito idiota. Agora veja, aonde o Espírito Santo é invocado, acabou. Por mais que é imbecil esse de baixo, ele lembra algumas coisas de cor da Bíblia. Teve 6.000 anos o maldito para aprender, certo? Não é verdade? Agora, você vai querer dialogar com ele Bíblia? Jesus não é burro. O diabo veio dialogar a Bíblia com Jesus. Jesus mandou ele calar a boca. Não discutiu Bíblia. Porque não é assim que se vai ganhar do diabo. Mostrar que ponto de vista, quem sabe mais. Jesus destruiu o diabo. Falou: olha, Satanás, não é com discurso bíblico que nós vamos brigar aqui. Eu vou te pegar assim que eu for sair desse deserto e for batizado com o Espírito Santo. Antes, Jesus não expulsou o diabo. Escutem essa frase. Dentro do deserto, Jesus estava em jejum de 40 dias. O diabo tentou ele. Jesus não ousou dizer: diabo, sai daqui. Diz que o diabo o deixou por um tempo. Jesus não expulsou. Agora, assim que Jesus saiu, isso aconteceu em Lucas capítulo 4, versículo 1. Leia isso rapidamente e depois voltamos em João. Lucas 1:4:1 e Lucas 4:14. Olha a diferença. Olha lá. Querem proteger suas casas? Quem quer proteger sua casa hoje? Levante a mão. Quem quer proteger seus filhos? Levante a mão. Quem quer proteger sua vida? Levante a mão. Olhem a matemática simples. É simples assim. Leia.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Cheio do Espírito deserto. Santo, foi levado para o deserto, certo? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles Versículo dias. 14. Então Jesus, no poder do Espírito, Tá vendo? regressou para a Galileia. Está vendo? Antes de Jesus ainda ter a experiência real com o Espírito Santo, real. Ninguém encontra Jesus se não é pelo Espírito Santo. João 16, versículo 7 diz isso. É o Espírito Santo que convence a gente que Jesus é real, que essa história não é historinha de 2000 anos atrás, é real. Mas outra coisa é ter experiência pessoal. Quando Jesus ainda não teve sua experiência pessoal, ele não falou: Satanás, sai daqui. Mas assim que ele saiu do deserto, ele já saiu com experiência pessoal com o Espírito Santo. Está cheio do poder do Espírito Santo. A partir deste versículo 14 começou a acontecer assim. Jesus dizia: se eu estou destruindo todos esses demônios, porque é chegado a vós o Espírito Santo de Deus. Quer destruir todas as obras do diabo na tua vida? Coloque o maior protetor que pode cuidar de você, muito mais que teu pai e tua mãe. Isso chama Espírito Santo do Pai na sua vida. Quando eu digo o Espírito Santo me enche, eu estou coberto do fio do cabelo aos pés. Jesus, a partir dali, nunca mais os demônios puderam revidar com Jesus. Passaram a suplicar Jesus a partir do versículo 14. Suplicar Jesus: por favor, nos lance nos porcos, não nos tire. Suplicar: que temos nós contigo? Nós não fizemos nada de errado, por que você veio nos pegar aqui? Está vendo como mudou? Sabendo que é filho de Deus, ainda iam lá tentar dialogar com ele. Mas agora que ele se encheu do Espírito Santo, esse homem se tornou um perigo para o inferno inteiro. E se ele é perigo para o inferno, é porque ele vai prosperar em tudo que colocar as mãos. Queridos, nós não sabemos como fazer. Existe um ser supremo que sabe tudo. Nós temos que colocar a nossa vida na mão dele. Ele se chama Espírito do Pai, Espírito Santo. Então João 14, 12, Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Continua. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Também tem mais uma coisa: vocês não só vão fazer obras tremendas em Deus, vão orar e ver a glória de Deus, como ainda vão ser atendidos pelo Pai e vão prosperar. Por quê? Continua a lista. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu também vou me mover, se acontecer a condição que ele vai narrar aqui. Eu também, Jesus, vou me mover por causa de vocês. Continua. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E tem mais uma: vocês vão provar que me amam, se fizerem o que vai vir aqui em seguida. Continua. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Está vendo? Aí está a questão. Eu vou enviar para vocês da parte do Pai, porque vocês vão me amar, vão me invocar. Então quem vai chegar na vida de vocês é alguém chamado Espírito Santo. Eu fui estudar a fundo o que significa Consolador. E no original ele é assim: é a pessoa mais próxima na vida de você. Por isso ela está qualificada para te consolar, te orientar em todos os momentos da sua vida. Esse é o Consolador. Como que um cara que nunca ouviu falar de mim pode me consolar? Não tem como, vai me falar palavras vazias. Ele não sabe quem sou eu. Para alguém me consolar de verdade, normalmente é a mãe, é o pai, alguém que está muito próximo. O Espírito Santo diz aqui que vai ser tão íntimo teu, que vai ser a pessoa mais qualificada do globo terrestre para orientar você. Esse é o Consolador que Jesus vai enviar. Continua. A fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Diga isso: para sempre. O Espírito Santo vai andar comigo. Uma coisa é ter experiência com Deus, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Amados, não misturem as coisas. Tive experiências com Deus que hoje eu não estou tendo. Isso eu entendo. Mas você me dizer que teve Espírito Santo e não tem mais, isso é ridículo. Me dizer que você foi abundante no Espírito Santo e que agora você não busca Ele mais um dia na tua vida, esse é o maior caos da sua vida. Eu já vi coisas tremendas de Deus na minha vida. Não vejo elas todos os dias. Eu já orei por coisas e eu vi loucuras de Deus. Outras horas orei pelas mesmas coisas, não vi nada. Mas uma coisa eu tenho: o Espírito Santo está abundante na minha vida desde que eu me conheço por gente. Isso eu não abro mão.
Queridos, uma coisa são as evidências, outra coisa é a comunhão. É falar: o Espírito Santo é meu amigo, meu melhor amigo. Você nunca vai ser o melhor amigo dele, porque ele não tem preferidinho, todos somos importantes. Mas para você, ele vai ser seu melhor amigo, isso sim. Ele vai ser a pessoa mais próxima de você no mundo. Ele vai saber coisas da sua vida que só ele vai saber. Ele sabe coisas do seu íntimo que só ele pode saber. Ao sair daqui, eu e esses 2 pastores, 3, nós não vamos sair com você. Ele vai sair com você. Amanhã você vai trabalhar, nós não vamos estar lá na empresa. Talvez você nos ligue, nosso celular está desligado, nosso telemóvel. Ele vai estar lá com você no trabalho. Você talvez vai ouvir uma notícia linda, porque em nome de Jesus nenhuma má notícia vai vir. Estou cancelando tudo aqui. Vai vir uma notícia linda e talvez você vai ligar para nos contar e o nosso telemóvel está desligado. O Espírito Santo vai estar lá para festejar com você, para dizer: se alegra em mim, folga tu na unção que tenho te dado, alegra-te tu no que eu já tenho feito na sua vida. Aplaude Ele, porque estou sentindo Ele aqui. Ele vai te encher de habilidade e poder. Ele vai te dar uma coisa. Ele vai te dar uma coisa maravilhosa chamada ousadia no Espírito Santo. Ousadia no falar. Em Mateus 10, 19, Jesus falou assim: não se preocupam, 19, 20. Não se preocupam com o que dizer. Leia isso rápido, depois voltamos em João, já estou terminando. Leia isso, Mateus 10, 19. Não se preocupam com o que vão dizer quando estiverem diante da multidão. Porque lógico que eles estavam preocupados. Pedro foi colocado o chefe da igreja. Quem era Pedro, gente? Pescador, não sabe nada. Pescador de hoje está informado, tem até internet em casa. Mas eu de 2000 anos atrás, da cidade de Tiro, onde eu nasci, ela inteira é uma ilha. O que eu mais vi é mar e pescador. Gente, aquele povo é rude, é briguento, é muito palavrão, é o tempo inteiro. Não tem mais nada, você não tira mais nada dali. Ocos. Esse é o Pedrão, que Jesus falou: olha, você vai ser cheio do Espírito Santo, vai arrebentar. Mas eu vou dizer o quê? Aí Jesus diz: não se preocupe com o que você vai dizer. Leia lá. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Dá para dizer glória a Deus? Dá para dizer: bem-vindo Espírito Santo, agora mesmo na minha vida. Então diz que esses apóstolos rudes, problemáticos, eram problemáticos como nós, limitados. É complicado você dar a vida sabendo que tudo que você construiu na terra, como Jesus, você vai ter 12 que vão fazer funcionar na terra. Se esses 12 falharem, tudo que você fez foi jogado no lixo. Um desses 12 vira um diabo. Jesus falou: um de vós é diabo, era Judas. Aí sobraram 11. Jesus diz: 11, tudo que eu fiz, vocês vão multiplicar. Se não multiplicarem, estou frito. Me matei à toa. Esse é o fato. Mas agora eles estão muito preocupados, porque antes de receber o Espírito Santo, olha quem eram eles. Você anda com Jesus, de repente Jesus olha: o que vocês estão brigando? É que nós estamos brigando para saber quem vai sentar à sua direita, quem à sua esquerda. Se você fosse o líder, o que você fazia com eles? Você mandava eles lá com os OVNIs, passear em algum lugar. Some daqui. Esses eram os que Jesus ia entregar toda a obra dele na mão deles. 2 deles, João, esse que reclinava aqui em Jesus. Esse que reclinava em Jesus não era que ele era uma florzinha que precisava ser mimado o tempo todo. Jesus acalmava o cara. João significa filho do trovão. Esse João que Jesus só falava: vamos amar. Vem aqui, João, põe a cabeça aqui, vamos amar. É esse que falou: o que, Jesus, não te recebeu? Nos dá poder agora, que nós vamos tacar fogo, mandar tudo para o inferno agora. Esse João aí que Jesus falou: vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Nunca pediram poder para nada, mas para matar uma cidade inteira pediram com toda a fé do mundo. Dá agora, nós vamos resolver isso agora. Você acreditaria nesses 11 aí? São eles. E outras coisas mais infantis que você vai encontrar no caminho das conversas. Mas Jesus dizia: minha confiança não está nessa habilidade. Nele sim, Jesus confia em nós. Mas na sua habilidade eu não estou confiando não. Eu sei que o ser humano é complicado, eu já sei como é que é. Tenho vivido com vocês, não está fácil.
Mas eu sei o que o Espírito Santo vai fazer, é o que ele disse aqui. Diz que quando Jesus desapareceu, quando chegou lá em João 20, 21, Pilatos falou para ele: Jesus, você é rei. Jesus falou: eu sou, mas eu não tenho como te provar. Mas por quê? Porque os que trabalham por mim não estão prontos. Inclusive fugiram todos, me deixaram sozinho aqui. É isso aí que Jesus falou. Estou sozinho por enquanto. Mas logo, logo meus súditos vão lutar por mim. Você vai ouvir falar de mim, vai saber que eu estou muito bem amparado, que eu não estou sozinho. Essa frase eu estou dirigindo da parte do Espírito Santo para vocês agora. Então Jesus falou para Pilatos: escuta, Pilatos, dá um tempo, me dá um tempo aí, que eu não tenho como te explicar. Mas você vai descobrir que eu não estou sozinho. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ainda não morreu. Se ele não morreu, o Espírito Santo ainda não pode vir sobre todos. Eles não tinham recebido. Se eles se apresentam para Pilatos, iam vir tremendo, estragar tudo. Já tinham negado Jesus. Então Jesus morre e vai, e Pilatos deve ter ficado com a cabeça a 1000 por hora. Que conversa foi aquela com Jesus, que ainda terminou morrendo? Até eu, Pilatos, estava aqui, tentei salvar pensando que é coisa grande. Aí eles estão lá orando como nós, vamos em casa, vamos orar hoje. Orando, o Espírito Santo vem, Jesus mandou a gente orar assim, Espírito Santo, porque eles não sabiam orar também, lembrem disso, nunca tiveram contato com Deus. Eles só acompanharam Jesus, é diferente. Espírito Santo, por favor, vem, não deixe a gente sozinho. Devem ter falado essas coisas, porque não tem mágica, não tem uma frase mágica elaborada que só se aprende numa faculdade. É aquela coisa: vem Espírito Santo, ele vem. Aí ele veio. Diz que esses apóstolos arrebentaram. Pilatos ouviu falar. A turma de Jesus está curando enfermos em Atos 5, 14 a 16. Até sombra, já não é Pedro, a sombra dele, paralítico levanta, cego vê, morto ressuscita, a coisa está por aí. Aí os do Sinédrio, inimigos lá da lei, chamam eles para ouvir. Aí Pedrão abre a boca. Esse mesmo Pedrão que tinha negado Jesus com palavrão, no original diz que falou palavrão para a mulher, com palavrão, falou: não conheço esse cara. Antes de receber o Espírito Santo, nós somos assim. Não dê risada de Pedro, porque nós somos iguaizinhos. Cutuca a gente legal, você não tem Espírito Santo, é uma desgraça. Aí eles chamam. Eles ouvem Pedro falando, a turma falando, e eles dizem: vocês têm certeza que vão continuar pregando de Jesus? Lógico que temos. Mesmo assim somos obrigados a soltar vocês. Diz que eles, os estudados da lei: mas esses não são aqueles pescadores? E da onde eles trazem tanta eloquência assim? Tanta sabedoria? Está vendo antes e depois do Espírito Santo? Antes estavam brigando por lugar, depois do Espírito Santo, glória de Deus, visões, autoridade, unção, maravilhas, orações focadas, conteúdo. Crente sem Espírito Santo é precioso, mas fútil. Fútil, usa-se o termo aqui também? Fútil. Aperta legal, não sai nada, não tem nada para dar. Crente precioso com o Espírito Santo é nobre. Ele demora para abrir a boca. Quando ele e ela abrem a boca, o povo diz: eles têm valor. Olha, quietinho, quietinho, ninguém dava nada. Aí ele pegava o microfone e arrebentou, meu. É você. Aplaude a Deus pela sua vida. É o que Ele vai fazer. Terminando. Vamos terminar. João 14, qual versículo você está? O Espírito da verdade que Não, leia o versículo inteiro de novo. É o 17. Leia do 12 para o 17, de uma vez tudo. O Espírito da verdade que o mundo não pode... Não, leia 12 a 17 de tudo. 12 a 17. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E agora entendemos melhor essa declaração. Continua. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se Jesus falou que para o Pai ser glorificado no Filho, o Espírito Santo vai vir, então por que nós não vamos invocar hoje? Se me pedires, certo? Continua. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco que o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.
Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Põe a mão no teu coração. Repita comigo, Espírito Santo. Feche os seus olhos, diga assim para ele: Espírito Santo, eu quero pedir perdão se eu tenho negligenciado o Senhor na minha vida, se tenho apagado, se tenho empurrado para fora do relacionamento. Eu peço perdão, não tive intenção de fazê-lo. Peço perdão, não se entristeça comigo. O Senhor é sempre muito bem-vindo na minha vida. Entra agora, ocupa a minha vida inteira. Senta-te na cadeira de comando único da minha vida inteira. Eu entrego a minha vida nas tuas santas mãos, nos teus divinos braços. Receba-me, enche-me, muda-me, ajuda-me, levanta-me para a tua glória, em nome de Jesus. Diga esta frase agora: eu apago do mundo espiritual qualquer frase que na minha vida inteira eu tenha dito que tenha formado impedimento entre eu e o Espírito Santo. A partir de hoje, registro isso para todo o sempre, que o Espírito Santo é muito amado, muito desejado, muito querido. Preciso do Espírito Santo. Tenho necessidade urgente. Tenho saudade diária de ter contato com o amado Espírito Santo. Espírito querido, obrigado por estar aqui. O Senhor já chegou, já entrou na minha vida. A Ti eu dou a glória.